Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Deu certo, né? Que o primeiro dirigente da congregação e o que passou para você. Tem quanto tempo você está aqui? Eu tenho uns 3, 4. tem mais, hein? Eu acho que tem. Eu fiquei 2 anos. 4 anos, eu acho. Mas de qualquer forma é um prazer. Muito bom. Quero agradecer, desejar aos irmãos. A Cleide não veio comigo de novo, porque a mamãe dela está aí e ela preferiu ficar lá na sede com ela hoje para participar. Tá bom, queridos? Amém. Deus abençoe. Eu gostaria de ler apenas alguns versos no livro de Atos, falando sobre um personagem muito interessante. O capítulo é o 7º e os versos 55, 56. Atos 7, 55, 56. Que diz assim, 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Amém, queridos? Só esses dois, por enquanto. Podem estar assentados. Meus queridos, hoje é um culto que nós chamamos de missões. Normalmente, o culto de missões, nós falamos um pouquinho sobre os trabalhos missionários. Eu reservei uns minutinhos no final para nós mostrarmos algumas coisas, pequenas coisas, em pouco tempo. Mas eu gostaria de falar sobre um tema muito interessante para nós, como cristãos que somos. Algo que deve estar conosco, que deve estar inserido na vida de todo aquele que serve ao Senhor. Chama-se coragem. O cristão precisa de ter coragem. Nesses versos que li, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porém, a coragem que nós precisamos ter em nós não é apenas a coragem para falar a palavra, mas primeiramente viver a palavra. Existem nos nossos tempos a dificuldade em sermos cristãos, em revelar a nossa fé, a nossa crença. Para muitos isso é muito difícil nos dias de hoje. Pessoas que não falam, que não deixam mostrar a sua crença, a sua fé, por N motivos. Alguns por não conseguir uma promoção no seu local de trabalho, outros por perder as amizades, outros por não ser aceito no grupo. Mas para isso tudo nós precisamos ter coragem. Paulo diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho. Quantas pessoas já não falam mais do Evangelho, já não se deixam mais se mostrar por pura vergonha ou preconceito. Nós damos glórias a Deus porque nós vivemos ainda em uma nação onde o nome de Jesus ainda pode ser
pregado, falado, mostrado livremente. Quantos países existem onde eu e você não podemos nem entrar, quanto mais falar a palavra? E às vezes nós deixamos de fazer isso na nossa casa, por pura vergonha ou falta de coragem. E aí eu gostaria de encorajar vocês e eu a ter coragem, a despertar a coragem que nós precisamos ter. Querido, o mundo caminha para a falta de fé. Mas se eu não tiver coragem para mostrar quem eu realmente sou, certamente eu não poderei receber as boas-vindas do próprio Jesus. Imagine, o texto que lemos fala de um moço chamado Estevão. A Bíblia diz que ele era cristão de verdade. Quando nós lemos a história de Estevão, nós nos sentimos prazerosos, nós nos encorajamos com a coragem de Estevão. Ele passou por tudo o que um verdadeiro cristão pode e deve passar. Por enquanto isso ainda nós não estamos fazendo, mas Estevão fez. E a minha Bíblia, a sua, no texto que lemos, diz que quando eles foram inquirir Estevão, pensando que Estevão ia até mesmo negar a sua fé, ele pregou para aqueles homens de uma forma fabulosa. Nos versos anteriores, nós vamos ver Estevão ensinando para aqueles homens tudo o que acontecera com Abraão, falando desde a saída de Abraão até o sacrifício dele com seu filho. Imagine, falando para quem queria prender, para quem queria matar. Isto é coragem. Isto é coragem. Ele contou a história toda. Eu fico imaginando, queridos, porque quando eu leio aqui, eu não levo mais do que 10 minutos para ler o texto, a fala de Estevão na primeira parte para aqueles homens, mas eu fico imaginando aqueles homens raivosos, que os versos a seguir falam sobre isso. Ele falando, ele contando a história de Abraão, do que Deus fizera com Abraão, olhando para aqueles homens e contando a história. Queridos, para nós é fácil ler, né? Mas ele estava diante dos seus acusadores, e o desfecho foi trágico, mas eles ouviram tudo o que Estevão tinha para dizer. E Estevão não se contentou apenas para falar sobre Abraão, ele contou a história de Moisés todinho. Se a gente voltar um pouco no texto, a gente vai ver Estevão contando a história de Moisés, desde o seu nascimento até a sua saída do Egito. Isso levou horas, ele dando uma aula de Bíblia para aqueles homens que pensavam saber tudo, por isso queriam prendê-lo, por isso queriam matá-lo. E nos versos a seguir, depois desse que nós lemos, a Bíblia diz que
Os homens estavam nervosos, rangendo os dentes. Está dizendo, a ira, a raiva era grande de alguém que tinha coragem. Ah, queridos, como anda a régua que mede a nossa coragem? Como anda? O que é que nós temos feito quando precisamos demonstrar coragem? Coragem para falar, coragem para viver o Evangelho. A Bíblia conta, está aqui no livro, logo após essa leitura, que tomado de uma fúria tão grande, tão imensa, aqueles homens avançaram sobre Estevão e o expulsaram daquele lugar. E eles, achando que eram mais fortes que a fé de Estevão, começaram a apedrejá-lo. Mas aí veio a confirmação de que aquele homem estava fazendo a coisa certa. O verso que lemos, que diz que ele olhou para os céus e viu o Filho de Deus. Queridos, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, desculpa a expressão. A moral de Estevão estava elevada, né? Porque o próprio Jesus ficou de pé. Está na Bíblia, o próprio Jesus ficou de pé. Ele agradou da atitude daquele homem. Aleluia. Eu fico analisando o texto bíblico e chegando perto disso, e fico pensando: ah, Senhor, como é que vai ser quando eu precisar fazer isso? Me dê coragem, Senhor, para ser desafiado assim. Oh, queridos, o próprio Jesus, eu fico imaginando, desculpa eu imaginar assim, né? Eu fico imaginando Jesus olhando assim, e Estevão não se dobrando àqueles homens. Eu imagino Jesus sorrindo. Imagino Jesus sorrir, sabia? Claro que sorri. Fico observando Jesus olhando assim. Esse é dos bons, né? Eu fico imaginando, né? Esse é dos bons, esse é dos meus, esse é bom, esse está comigo. Aí eu fico pensando, o que é que ele pensa de mim? O que é que ele pensa de mim quando eu sou desafiado? O que é que ele pensa de mim quando eu preciso fazer e não faço? O que é que ele pensa de mim quando eu corro de dizer que sou um cristão? O que é que ele pensa de mim quando alguém me chama para orar e eu falo que eu não tenho tempo? Me chama para evangelizar, eu falo que eu estou cansado, eu falo que vou para outro dia, eu falo que eu vou deitar, que eu vou descansar. O que é que ele pensa de mim? Para Estevão, ele olhou e ficou de pé. Oh, que honrarias, queridos. Aleluias. Qual é o grau da nossa coragem para enfrentar este mundo tão difícil que nós estamos vivendo, queridos? Eu venho de uma família grande. Eu não sei se eu já contei isso quando eu estava pastoreando aqui, mas tem muita gente nova, né? Eu venho de uma família grande, de uns italianos. Meu avô construiu as casas para os filhos.
todos em sua propriedade, uma fazenda que ele tinha. E todos os 12 filhos moravam com ele. Todos os 12 trabalhavam com ele. Era pago a colheita de café. E meu pai ouviu falar do Evangelho. Meu pai ouviu falar do Evangelho. E meu pai então resolveu, teve coragem e aceitou Jesus. E meu avô disse: olha, o primeiro que aceitar esse Jesus que estão falando aí, que virá Pentecoste, sai de casa, daquela porteira para lá, nunca mais entra aqui, esquece que é meu filho. E meu pai, naquele mesmo dia, foi posto para fora daquele lugar. Meu pai, herdeiro, foi trabalhar como meeiro. Os mais antigos aqui sabem o que é meeiro. Essas meninas não sabem o que é meeiro, não. Trabalhar a meia. Se o dono da fazenda colheu 50 sacos de café, 25 era do colono. Assim que meu pai foi trabalhar. De herdeiro passou a ser meeiro. De ter uma casa numa fazenda, passou a viver num casebre. Mas ele não negou a fé. Perdeu a herança que o meu avô tinha acertado para ele, mas ele não perdeu a fé que ele recebeu naquele dia. E meu pai foi mais longe. Ele falou para minha tia Maria, Maria, eu conheci um evangelho, eu conheci um Jesus aí diferente, eu queria mostrar para você. E a Maria foi e quis ouvir. Só que meu pai disse: mas você sabe, se você aceitar esse Jesus, o que vai acontecer com você, né? E foi dito e feito. A Maria aceitou Jesus do meu pai. O que aconteceu com a Maria? Expulsa da fazenda. 2. Mas a Maria também não deixou esvaziar a sua fé. A Maria falou para o irmão dela, chamado Romualdo: Romualdo, eu conheci um Jesus que o Severino conheceu. E a Maria também saiu, foi viver a meia. O Romualdo foi e aceitou Jesus também. O que aconteceu com o Romualdo? Saiu da fazenda do meu avô também. Resumo dessa história: eram 12, né? 7 aceitaram Jesus. 7 perderam a herança, 7 perderam o café, 7 perderam as casas, 7 perderam a habitação, mas os 7 herdaram a vida eterna. Os 7 já faleceram. A última foi a Maria, agora há 2 anos, 91 anos, morreu com o Senhor. E quando os desafios vêm até nós, qual é a coragem que nós vamos ter? Será que eu vou trocar a minha primogenitura por um punhado de lentilhas, por um prato, por uma guloseima? Onde está a nossa coragem? Eu gostaria nesta noite, queridos, que nós pudéssemos avaliar isso em nossas vidas. Às vezes nós não temos coragem de falar nem para o nosso filho ou para a nossa filha, com medo de receber uma resposta mal criada, que talvez seja igual a canção que o moço cantou aqui agorinha, falando sobre isso. E isso tem muito disso nas nossas casas.
nas nossas famílias. Mas nós precisamos falar igual Paulo disse: eu não me envergonho de falar do Evangelho. Pedro, depois de ter feito o milagre, o Senhor, através de Pedro, que estava também sendo inquirido pelos maiorais, ele disse: como é que eu vou deixar de falar as coisas que eu tenho visto e ouvido de Jesus? A fé daquele moço, a fé daquele homem, a certeza daquele homem estava firmada em Jesus. Queridos, como anda a nossa fé? Nós colocamos desculpas em tudo hoje. Tudo é difícil para nós. Quando o irmão Oliveira desbravou isso aqui, eu duvido se tinha asfalto aqui, se tinha lâmpada aqui. Quando meu pai desbravou Vila Nova, e eu vinha com ele, eu era menino ainda, passava, era no meio do mato, não tinha lâmpada. Nós saímos de casa, não tinha celular para ligar a lanterninha, saí de casa com a lanterna mesmo de pilha, para abrir Vila Nova, instalar um templo bonito. Mas para isso precisamos de coragem. Coragem para estudar a palavra, coragem para viver a palavra, coragem para ter subsídios para falar a palavra, para mostrar a palavra, coragem para sair, coragem para entregar as suas ofertas missionárias, coragem para entregar um folheto. Há algum tempo eu chamei um grupo de adolescentes para evangelizarmos no terminal, e eram uns 20 adolescentes. Nós entramos, mas nós não podemos, não poderíamos fazer o culto ali dentro. E quando o segurança disse: olha, vocês não podem fazer culto aqui, nós não sabíamos. Eu falei: então tudo bem. E aí os meninos: vamos embora. Eu falei: não, calma, vamos dar um jeito nisso aqui. Nós tínhamos levado alguns folhetos. Olha, essa história de folheto é muito bom, tá? Muito bom. Essa história de andar com folhetos é muito bom. Se você não experimentou ainda, experimente. Você está tomando um café na padaria, tem folheto debaixo do copo. Você está no banco do ônibus, deixa o folheto no banco, se você não quiser entregar. Está na fila? Entregue na fila. Sim. Entregue no balcão da farmácia, deixa no balcão do médico. E aquele dia nós saímos entregando folhetos nas filas do terminal. E aquele moço olhou e ele queria tirar a gente dali. Mas eu disse para ele: ei, você falou que não pode fazer culto. Nós não estamos fazendo culto, nós estamos entregando apenas uma literatura. Mas nós tínhamos levado um violão para fazer o culto. Mas como não tinha culto, vamos tocar violão. Aí o que a gente fez? O menino na frente com o violão, o Flávio na frente com o violão, e aquele monte de menino atrás cantando e o Flávio tocando. No meio do terminal, virava tocando.
ia para outra plataforma. Resumo dessa história: entregamos todos os folhetos, o Senhor abençoou, experiência e coragem para aqueles adolescentes, e eu não sei, mas certamente alguém teve a sua vida mudada por conta daqueles folhetos entregues a Deus. Queridos, para ser cristãos, para ser um cristão, nós precisamos ter coragem. Jesus em tempo nenhum disse que seria fácil ser cristão. Ele começou dizendo que nós viveríamos as aflições. Em outra parte, a Bíblia diz que nós teríamos tempos difíceis ou tempos trabalhosos. E a pergunta que eu faço é: como anda a nossa fé? Como anda a nossa coragem? Eu trouxe alguma coisa para mostrar nesta noite sobre um trabalho que nós temos. A nossa igreja, essa igreja aqui, e o nosso ministério, formado por 23 igrejas, mais a sede, temos trabalhos missionários no Brasil e fora do Brasil. Nós temos um trabalho forte na Bahia, no lugar chamado Itamaraju. Alguém aqui já foi lá na nossa base? Quem já foi lá? Já foi? Hoje temos um trabalho mais forte ainda, irmã Fátima, ali em Itamaraju. Quando eu fui levar a missionária Vera lá em Itamaraju, eu não pensei que ela teria os desafios que ela está tendo hoje. De uma pequena casa que tínhamos, hoje nós temos 3 casas, 3 congregações ali na região de Itamaraju. E a penúltima, ou seja, a mais recente casa, só crianças. Nós temos mais de 50 crianças. Só crianças. No mês passado, no final do mês passado, no meado do mês passado, missionária Vera esteve aqui conosco. Ela pediu 40 Bíblias para levar, porque ela está evangelizando aquela meninada lá e precisava de Bíblia. Imagine 50 crianças. Diz ela que às vezes, ela diz que às vezes dá 60, dá 70 crianças. Ela dá o lanchinho e depois ela ministra a palavra. Aleluia. Isto é coragem. Temos um trabalho forte lá no Piauí. Pastor Pedro Farias começou com um trabalho dentro de Nova Teresina, um pequeno trabalho, onde um dos nossos irmãos, nas suas férias, esteve lá e viu a necessidade. E lá mesmo, esse irmão chamado Wanderson, nós chamamos de Vandinho, ele criou ali uma escola de música, onde ele mesmo comprou 7 violões. E no tempo que ele ficou, todos os dias e o dia todo tinha aula de violão. E nós ficamos sabendo dessa coragem do Vandinho e compramos mais violões e mandamos mais 11 violões para lá. E hoje o pastor Pedro tem uma orquestra de violão dentro da igreja em Nova Teresina, que é um bairro muito difícil e perigoso. Mas não ficou só em Nova Teresina. Pastor Pedro hoje tem um trabalho também mantido por nós no Maranhão, chamado Fazenda Sabiá, onde ele viaja 2 ou 3 horas de barco para chegar nesse lugar para ministrar a palavra de Deus ali para aquele pessoal. Temos também um trabalho a nível, digamos aí, fora do país,
que é na Nigéria, que essa camisa que eu estou vestindo é uma camisa de festa lá da Nigéria, que é o maior país africano, tem 230 milhões de habitantes. E há mais de 10 anos nós ajudamos um pastor ali, chamado Luke Irael. Eu não sei se alguém lembra quando eu trouxe o pastor Luke aqui em uma manhã missionária, né? E ele, então, antes disso, muito tempo antes, o desejo do pastor Luke era ter uma escola lá na Nigéria parecida com a escola que tem aqui no Brasil, onde as crianças vão para a escola e lá elas merendam, elas voltam lá com as suas barriguinhas cheias, assistido pelas nutricionistas, tudo digamos, na medida certa, né? Aquelas comidas na medida certa, etc., com os valores nutricionais. O desejo do pastor Luke era levar esse modelo para a Nigéria. E quando ele sentou lá na mesa da minha casa e falou desse projeto e colocou o mapa, ou seja, o desenho arquitetônico da escola, eu disse para ele: pastor, quanto que o senhor tem de dinheiro? Ele disse: eu não tenho nada, eu não tenho um centavo. E eu disse: mas como é que o senhor vai abrir uma escola de tempo integral, dando merenda, dando uniforme completo, levando e buscando as crianças? E nós estávamos comendo e ele disse: ei, João, olha para mim, eu não estou te reconhecendo. Você, um líder de missão, um pastor, falar um negócio desse comigo? Você não tem fé, não? Ah, queridos, aquilo foi sinceramente, eu não consegui comer mais depois. E ele continuou comendo a galinha, o frango, né, que ele gosta. E eu falei: então, a partir de hoje, eu vou assumir com você esse projeto. E no ano seguinte, ele inaugurou a escola em tempo integral com 40 crianças, com professores, com uniforme, com a van, buscando as crianças, etc. Hoje, a escola dele tem 200 crianças. E não tem mais porque não cabe. Mas para isso, precisou coragem. E mais, ele queria dar um pão inteiro para cada criança, porque a criança só comia meio pão, um pouquinho de café e mais alguma coisa de feijão, etc. E ele montou então uma padaria, e eu ajudei ele a montar a padaria. E depois ele disse: ei, mas eu quero montar um posto médico. E o posto médico está lá funcionando, com médico, com assistência para aquelas crianças todas ali. Mas para isso precisa de quê? Coragem. Quem ia arregaçar as mangas para fazer isso? De lá para cá, queridos, eu tenho uma pequena empresa. Quando eu estava aqui, eu estava começando com aquela empresa. Cada quilo de feijão que eu vendo, parte dos lucros está destinado para a Nigéria e para Itamaraju. O feijão que você vê nas ruas aí, chamado voluzia, se você comprar o feijão, você está ajudando a Nigéria e ajudando Itamaraju. A última vez que a irmã Vera esteve aqui, ela precisava de R$600 para fazer uma festa para os adolescentes. E nós ajudamos, fizemos oferta lá na congregação que eu estava pastoreando. Completamos, mandamos para ela.
Mas para tudo isso precisa de coragem. Então, quando vier o culto de missões e vier a oportunidade de você ofertar, oferte com alegria, que eu tenho certeza que é uma semeadura próspera e frutífera. Esse pequeno vídeo, que é de 2 minutos, eu gostaria que você desse uma olhada nele, para finalizar aqui com esse tema coragem, que é lá da Nigéria. O que aconteceu lá no ano passado, em julho do ano passado. Coloca ali, meu filho. Apareceu até um flamenguista, ó, quer ver? Até na Nigéria tem. Olha, sobre esses moços armados que eu quero falar. Meus queridos irmãos, esse aí é o pastor Luke. Um dia que nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de descer mais uma vez nesse rio, na água. Ó, que coisa maravilhosa. Já isso vai acontecer. O último batismo, 45 pessoas. E agora, vamos batizar 50. O Senhor continuamos salvando, renovando as nossas forças, mesmo numa nação difícil. Outra coisa, como é difícil a obra missionária, nós estamos com homens armados aqui. 4 aqui, que estão aqui para garantir o batismo do Senhor em primeiro lugar, mas nós estamos numa nação que nós vivemos. É uma nação muçulmana, uma nação difícil, violência em todo canto, mas o nome do Senhor tem sido engrandecido. Many baptisms, Mas é uma honra participar de um batismo aqui na Nigéria. but it is with honor that I want to participate in the baptism here in Nigeria. Com um número tão expressivo de candidatos. With a big number of people here. Então, realmente eu estou exultando no Senhor. So I'm really happy before the Lord. Continue firme na decisão de vocês. Acabamos de batizar nesse rio aqui 52 pessoas. Glória a Deus. Quando nós estávamos falando lá, era 50, chegou mais 2. 52 pessoas desceram aqui na água. Aqui é o maior país muçulmano na África. Glória a Deus. 52 pessoas que morreram para o islamismo, morreram para a macumbaria, feitiçaria e levantaram para viver para Cristo. Missões é instrumento de transformação. Então, queridos, está vendo? Para fazer isso, tem que ter coragem de ser desafiado. Você já foi a algum batismo da nossa igreja aqui? Você já viu o homem armado lá? Mas lá precisa. Mas nem por isso ele deixou de batizar 52 pessoas. Para esse ano já tem mais 40 sendo preparados para descer as águas batismais. Aquela água limpinha que vocês viram lá, né? Que maravilha, água limpinha. Então, queridos, para finalizarmos nessa noite, a pergunta é: como anda a nossa coragem? A parte 3 do hino 186 da harpa diz que em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Então, se tem alguém aqui em dúvida ainda com relação a seguir a Cristo, a sua medida de fé, a sua medida de coragem, esta noite é a noite de se renovar a nossa coragem, a minha e a sua coragem. Eu quero orar com você nesta noite. Podemos orar juntos? Posso, pastor? Vamos orar? Vamos orar. Peça ao Senhor para renovar a sua fé, renovar a sua força. Senhor, peça a Ele: Senhor, me dê forças,
me dê coragem, me dê coragem, me dê força, me dê coragem. É isso que nós estamos precisando, queridos. Senhor Deus, temos falado a tua palavra, falando de coragem. Eu quero pedir ao Senhor, aumente a minha coragem, aumente a minha fé e a coragem dos teus filhos. Aquele que está enfraquecido, aquele que está em dúvida, aquele que está, Senhor, separado do Senhor, que está em dúvida do Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor nesta noite, preencha essa lacuna, essa brecha, Senhor, e que o Senhor possa preencher com coragem, com graça, com fé, com amor, com determinação a esse irmão, a essa irmã, que a partir de hoje ela possa ser um valente, uma valente em tuas mãos, que possamos falar a tua palavra, honrar a tua palavra, honrar a nossa fé, defender a nossa fé, Senhor. Nos dê condições, ó Deus, de ganhar almas para o Senhor, de ganhar vidas para o Senhor. Meu Deus, que sejamos veículos transportadores de bênçãos, de milagres e de vitórias para este homem e para esta mulher necessitada. Toma-os em tuas mãos. É a minha oração no nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Obrigado a todos, em nome de Jesus.